No vídeo de hoje, a gente vai analisar o celular mais procurado em território nacional, pelo menos no Mercado Livre, sendo, inclusive, o top 1 mais vendido e também o top 2. Nós estamos falando do Samsung Galaxy A15, que hoje no seu valor mais barato está custando R$ 849 na Amazon, na versão de 128 GB, mas vale mencionar que no nosso grupo de ofertas, a gente encontra esse cara a R$ 799 na versão de 256 GB, às vezes saindo em promoção na Shopee. Essa mesma versão já saiu por 849, 679, com a versão de 128 GB, 869. Então logo de cara eu já vou deixar para você um link na descrição que leva para o preço de promoção mais recente no nosso grupo de ofertas. E é claro que eu também vou deixar o link da loja da Amazon e do Mercado Livre, e talvez da própria loja da Samsung aí para você dar uma conferida em preço. Talvez você chegou no meu conteúdo sabendo o que tem nesse celular, mas eu vou fazer a minha análise do meu jeitão e dar a minha opinião sincera aqui. Vale mencionar que esse vídeo é livre de patrocínios, eu comprei do meu bolso. Isso é muito bom, a dona Samsung não pode vir falar na minha orelha se eu falar mal do produto. Mas acho difícil, né? Já que a maioria das pessoas tem comprado, obviamente, que tende a ser um produto interessante. Mas bora fazer um unboxing desse cara, né? É importante a gente ver o que vem dentro da caixinha. A gente pode ver, caixinha bem simples, né? Tô abrindo ele aqui. Isso daqui é só um papelãozinho para dar um designer a mais. Aqui, logo de cara, a gente já tem o celular, né? E tem algumas especificações dele aqui na tela. A gente já vai tirar ele do pacote, mas só para fazer aquele suspensezinho, deixa eu mostrar as outras coisas antes. Temos aqui um guia rápido para uso, inclusive tem um selinho da Anatel. Também temos um cabo, esse cabo é USB tipo C. Cara, ele veio tão enroladinho, parece que ele é pequeno. Ele realmente é pequeno, a gente deve ter aqui uns 50 centímetros de cabo, mais ou menos. Carregadorzinho oficial da Samsung, que recarrega o celular com 9 volts. Tem entradinha de 5 volts, 2 A, uma conexão USB. E aqui nós temos aquela chavinha da gaveta do chip, né? Pra gente tirar, abrir a gavetinha e colocar chip e tudo mais. Saudades da época em que os celulares vinham com fonezinho de ouvido, né? Mas hoje nenhum vem. Aqui a gente vai tirar essa capinha de proteção. Ela parece que é papel, viu? Tá coladinha aqui em volta do celular. Legal. A aparência dele é bem bacana, né? Já marquei aqui de dedo pra caramba. Comprei na cor meia roxinha, né? Azulada. A gente pode ver 3 câmeras na parte de trás. Uma câmera frontal, aqui a tela dele, que é de 6,5 polegadas. Essa é a versão com 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento. Aqui eu tenho um botão de ligar e desligar, botão de volume menos, botão de volume mais. Na parte de cima, aparentemente, isso daqui parece ser uma entrada para microfone. Eu gostei aqui que ele tem a conexão de áudio P3. A gente tem aqui a USB do tipo C, que é atual. Tem uma caixa de som aqui, aparentemente aqui também é microfone. Bom, e aqui a gente tem também a gavetinha do chip na lateral. Só colocar aqui a chavinha no buraco, ó. E a gavetinha abre, como é padrão dos celulares. Essa gavetinha suporta Dual SIM, ou seja, 2 chips. E também você pode colocar um cartão micro SD nesse celular, o que é muito bom. Tem celulares muito mais caros da Samsung que não te dão essa possibilidade. Por exemplo, tem um Galaxy S24 Ultra e que não pode expandir o armazenamento. Aqui ele ligando pela primeira vez e nesse momento a gente vai para o futuro, aonde que eu já testei tudo nesse cara. Logo de cara, ao ligar o aparelho, não dá para deixar de falar sobre a tela. Apesar de ser um celular relativamente baixo custo, a gente tem uma tela AMOLED aqui. Como você pode ver, a cor preta é realmente preta, o branco é branco, então a gente tem uma ótima fidelidade na coloração aqui do aparelho. Note que eu estou aqui no fundo vestindo uma camisa preta e a tela não foge da tonalidade da minha camisa aqui nesse teste. Eu friso aqui novamente o realce que esse tipo de tela dá às cores escuras, porque a sombra é que faz destacar também as cores das coisas, né? Então tem um contraste muito legal nessa tela, né, entre pretos, vermelhos, verdes e por aí vai. Detalhe, que aqui a gente tem um painel que tem 90 Hz de taxa de atualização, ou seja, né, é uma tela que alcança 90 FPS. Infelizmente eu não vou conseguir mostrar todo esse FPS na tela para você aqui nesse conteúdo, é porque o vídeo no YouTube vai no máximo a 60 quadros. Eu também estou gravando a 30. Vale mencionar que a resolução da tela é de 2340 por 1080p. A gente tem aqui uma tela que, por exemplo, se fosse comparado ao monitor, a gente poderia falar que seria ultra-wide de lado. Então, por isso, é uma resolução que eu falo que é o Full HD esticado. Apesar da tela ser limitada a entregar a qualidade Full HD,
Por exemplo, o vídeo que está passando aqui para você no YouTube pode ser reproduzido na resolução de 2K, que seria 1440p. E o celular não trava, aguenta muito bem esse tipo de reprodução de conteúdo, o que não é algo comum para os smartphones dessa categoria. É bem natural a gente ver smartphones até nessa categoria de preço travando ao reproduzir vídeos em 2K. E já que a gente está falando da parte de vídeo, né, um vídeo sempre vem acompanhado de som. Que tal escutar o áudio? O áudio que você escutou agora seria a musiquinha de fundo do vídeo, mas vamos tentar outra coisa. Musiquinha sem direito autoral para não atrapalhar o vídeo, vamos ver. Aqui eu noto um som relativamente alto, claro, muito limpo, sem estourar. Obviamente, se eu colocasse um pancadão aqui, o celular não daria conta, talvez eu distorceria o som, tá? E distorce. Isso em qualquer celular praticamente, porque eles têm uma caixa de som muito pequena, que não é para reprodução de pancadão. Mas você pode usar o celular, né, vinculado a uma caixa de som externa. Bom, aqui no momento, né, que eu tô falando, tá passando um teste de esquerda e direita, né? Um teste para ver o estéreo do celular. E de fato, ele é um smartphone que só vai ter uma caixa de som posicionada aqui na parte de baixo. Então nós temos um som relativamente de qualidade, porém um som mono. Você não vai ter um som estéreo enquanto estiver utilizando esse smartphone com a caixa de som normal dele. Detalhe que o sistema do Galaxy A15 é muito bom, bastante fluido e combina bem com a especificação técnica do aparelho, que a gente já vai falar daqui a pouco. Ele vem com o Android 11, aliás, Android 14, perdão. A versão que eu estou usando é a versão de 8 GB de memória. Ele tem uma versão com 4, 6 e 8 GB. Ele também conta com um sistema de memória RAM Plus, que é um sisteminha que pega a memória ROM do sistema, ou seja, o armazenamento, e transforma em memória RAM. Então, por exemplo, eu posso até transformar 8 GB de armazenamento em 8 GB de memória RAM, entre aspas, fazendo o aparelho ficar com 16 GB de memória RAM sendo reconhecida pelo sistema. No nosso caso aqui não há necessidade, ele já vem com 4 GB pré-alocados de fábrica, e isso já está muito bom para mim, porque a gente vê que a gente está usando aqui um pouco mais da metade da memória RAM, com vários aplicativos aqui abertos em segundo plano. É interessante notar que a maioria dos aplicativos que estão abertos aqui são justamente aplicativos que já vêm instalados no celular. Então, naturalmente, mesmo na versão aqui, ó, de 8 GB, tem muita coisa da Samsung que fica ligada aqui no sistema operacional, que não é um Android limpo, né? É um Android modificado pela Samsung. Considerando o nível de utilização nativa de memória RAM do aparelho, graças ao sistema da Samsung, eu acredito que o celular com 4 GB de RAM deva sofrer com um pouquinho de engasgo. Mas eu não tenho um de 4 GB aqui para testar. Vale mencionar, né, que não só a memória RAM definitiva para a performance do aparelho, e a gente tem aqui um processador que tem 2 núcleos ARM Cortex A76 que podem chegar à frequência de 2.2 GHz. Obviamente que eles não vão trabalhar com essa frequência o tempo todo, só quando necessário. Nós temos 6 núcleos Cortex A55 que chegam na frequência máxima de 2 GHz. Além disso, o gráfico dele é um Mali G57 MC2, o que faz até baratear um pouco o aparelho. Se fosse o Snapdragon, ele seria mais caro. Porém, não deixa também de ter uma performance interessante em vários tipos de aplicações que a gente já vai ver daqui a pouco. Para a gente entender um pouco mais a performance que a especificação traz, eu fiz o teste do AnTuTu Benchmark, que é um dos melhores testes para a gente ver aí a performance máxima de um celular. E no AnTuTu ele teve 413.365 pontos. Essa pontuação por si só, sem comparar, né, com outros dispositivos, não vai dizer muita coisa para a gente. Porém, ela é basicamente a soma de todos os atributos do nosso celular. Usando o site KeyMoview como referência, a gente pode ver que o teste deles rendeu um pouquinho mais de pontuação. Foi 442.500. Porém, a gente já consegue entender a escala, né, de performance dele em relação a outros celulares, porque eles colocam aqui com todo o carinho do mundo. Segundo o teste do AnTuTu, ele acaba sendo melhor do que 74% dos celulares do mercado global.
A gente está falando de um celular que custa menos de R$1.000, que nós já encontramos até na faixa de uns 600 e poucos reais no nosso grupo de ofertas, superando 74% dos celulares do mercado. Daí a gente começa a entender um pouco melhor por que ele é top 1 em venda no Mercado Livre. E não tem coisa melhor para confirmar a performance de um aparelho celular ou um computador do que testar em jogos, porque os jogos exigem demais da capacidade total do dispositivo. Por isso eu já coloquei aqui o jogo que as pessoas consideram ser o mais pesado do celular, que é o Genshin Impact. Coloquei ele com a qualidade do gráfico no muito alto e a gente vai desbloquear aqui todo o frame rate que ele pode entregar. No caso, para esse aparelho está sendo 60. O próprio jogo já está mostrando que a gente está extrapolando, né, a qualidade máxima que o aparelho pode entregar. E é óbvio que eu não estou esperando que o jogo rode com essa configuração gráfica, porém, eu acho que faz muito bem testar. Apesar de no teste do AnTuTu ele superar a expectativa, a gente também tem que ter o pé no chão, que ele não é um celular de R$3.000, não é um celular de R$2.000 e poucos reais. Porém, olha só como é bom testar. O jogo tá quase suave, cara. Falta um pouquinho ali para ele ficar 100% suave. Vamos usar aqui o comando de bater, ó, só para ver. Eu acho que assim, no alto ele já tá jogável, ele tá super jogável. Mas de vez em quando pode dar uma travadinha ou outra, tá vendo? Tem um pouquinho de stuttering, né? Que são aquelas micro travadinhas de leve. Ainda assim, ó, o jogo tá fluindo bem. A gente pode falar que ele roda no muito alto o Genshin Impact, mas talvez seja melhor baixar um pouquinho para ter uma fluidez melhor. Talvez só de travar o FPS a 30 aqui já deve fazer o jogo ficar mais estável. Vamos ver. E olha, gráfico muito alto, 30 FPS. Dá pra ver umas quedinhas de frame, mas o jogo rodando, meus amigos. E se a gente colocar no gráfico mais baixo, o que acontece? Daí já é notável o quanto o jogo fica mais suave. Baixei todo o gráfico. Mas pra ser sincero, acho que eu jogaria no alto mesmo. Tanto aqui no mais baixo, né, ele ainda dá umas micro travadinhas. Não vou mentir, enganar ninguém. Mas ainda assim o jogo tá rodando bem, mas bem melhor do que eu esperava, tá? Pra ser muito honesto com vocês. Também pode dar uma conferida no Call of Duty Mobile. Todo o teste de celular aqui no canal. Eu abro essa primeira fasezinha, né? Pra gente ter base de comparação. E aqui a gente vê que tá tudo suave, cara. Bem tranquilo, ó. Se rodou o Genshin Impact no máximo, aqui também ele não vai decepcionar. Ele é um jogo que exige muita fluidez do celular, né? Ele exige que o celular seja potente para você rodar ele sem, né, ter travamentos, engasgos. Afinal, você erra o tiro, né, se o negócio engasgar. Porém, né, a gente vê aqui que o jogo flui muito bem, tranquilo. O COD Mobile aqui é de boa. Eu tô jogando com a mão ao contrário, só para mostrar para vocês. Olha, eu acho que a gente não precisa de testar muitos jogos para perceber que ele acaba sendo um smartphone bom também para jogar, numa categoria de preço relativamente legal, né? Acessível para muitas pessoas. E sinceramente, eu acho que eu recomendaria ele de boa para quem quer jogar. Até porque a gente precisa falar também de outro detalhe, que seria a própria bateria do nosso queridão aqui. Aqui nós temos uma bateria de 5.000 mAh que pode durar cerca de 31 horas em uso moderado. Obviamente que dependendo do tipo de aplicativo, a bateria vai durar menos, né? Se você estiver jogando, a bateria suga mesmo. Isso é normal, qualquer celular acontece. E na caixa do aparelho, como a gente viu no começo do vídeo, ele tem um carregador que vem com ele, que na verdade é de 15 watts. Esse carregador é um pouco lento, cara. Mas vale mencionar que se você comprar um carregador de 25 watts para esse carinha e guardar esse daqui da Samsung, o celular fica carregado com menos de 2 horas. Vamos colocar 1h40 por aí. Uma recomendação básica que eu acho que serve para todo celular é que, principalmente se você estiver jogando um jogo pesado, não usar o celular carregando. Esse cara aqui, eu tava baixando o jogo, deixei ele carregando enquanto abria jogos e ele esquenta bem nesse tipo de situação. Depois ele foi resfriando por conta própria até que ele consegue segurar, mas é uma característica dos celulares da Samsung esquentar muito quando você está usando muito o hardware deles, independente se está carregando ou não, mas quando você está carregando isso fica um pouco atenuado, né? Esquenta um pouco mais. Além do alerta da bateria, é importante eu te dar um alerta sobre conectividade nesse aparelho. Você viu que ele suporta dual chip no começo do vídeo, ele suporta cartão de memória, acredito que vá até 1 TB. Eu não tenho um cartão de 1 TB aqui para colocar. Porém, existem inúmeras versões desse aparelho. E a versão que eu tô testando aqui, que eu tô achando legal, como vocês estão vendo aqui no teste, né, que tá bacana, é a versão 5G,
com Wi-Fi também em 5 GHz, tudo bacaninha, tá bom? Fica tranquilo que eu vou deixar o link da melhor versão aí que compensa para você. A versão 4G eu já acho que é um pouco obsoleta, não quer dizer que todo mundo vai usar 5G, mas de fato, né, a tecnologia 5G é uma tecnologia que já tá aí no mercado, né, cara? Então não seria legal você adquirir a versão 4G do meu ponto de vista por conta disso. Mas é aquele negócio que fala, se tiver uma promoção muito boa, pode vir a compensar também, tem que pôr na balança. Mas agora chegou a hora do teste mais aguardado, que são das câmeras. Bom, e aqui eu tô no ambiente externo, filmando em 1080p 30 fps com a câmera 1x dele. O som também que você está escutando é o som do microfone, então a gente já testa tudo junto. Tô num dia aqui meio nublado, cara. Olha só que loucura. Fumação aqui pra todo lado, cara. O pessoal tá falando que tá vindo na Amazônia isso daqui. Olha que eu moro em Minas, hein? Tá feia a situação. Mas olha, essa é a filmagem da câmera 1x. Eu também tô caminhando e tô percebendo que a câmera é simples e a gente não tem uma estabilização muito forte. Mas na tela aqui do aparelho, a qualidade até que tá ok. Aí vai depender de você. Você que vai vir aí e vai julgar. Eu achei que para ser uma câmera 1x, né, eu esperava, né, na verdade, que pelo menos ela filmasse a 60 fps. Talvez a gente consiga desbloquear isso com aplicativo externo, como por exemplo o Open Camera, mas fica para depois. Essa aqui agora é a câmera 0.5x. Eu não sei se o áudio alterou, mas alguns smartphones da Samsung têm a função de simular uma distância, né, do áudio diferente ali da câmera que você está colocando. Espero que o áudio tenha continuado com a mesma qualidade e que seja bom. Se não ficou, fazer o que, né, gente? Faz parte do review também. O que a gente tem aqui, né, é uma qualidade, pelo menos que na tela, visualmente é bom, mas também ainda 1080p 30 fps. No caso aqui da câmera ultra angular, né, que é a 0.5x, eu não estou percebendo tanta diferença de qualidade aqui na tela pequena. Então a gente vai ter que ver na tela grande. Mas eu não consigo também alternar, por exemplo, estou filmando com a 1x, eu não consigo mudar automaticamente para 0.5x, eu tenho que parar de filmar, ir lá, né, e mudar de câmera. Mas eu posso também simplesmente pausar a gravação, caso eu queira. Isso daí é uma opção legal e útil para quem usa a câmera muito para filmar, né, no dia a dia. E nós também temos a câmera traseira 2x. A 2x também precisa, né, de você tá filmando ali, você não pode simplesmente sair da 0.5x para 2x. Aqui eu consigo alterar entre a 1x e a 2x, quando eu começo filmando com a 2x. Mas eu não sei se ele altera de câmera ou se ele só afasta o zoom, tá? Essa é a filmagem com a 2x, não sei falar também da qualidade, vou ter que ver na tela grande. E a gente também consegue aproximar, né, com zoom digital até 10x, aí fica assim, tá? E fica bem tremido mesmo. E essa qualidade de filmagem das 3 câmeras que esse dispositivo pode trazer para você. Nota, ó, que o foco até é bem rápido, né? Ó. O foco aqui tá bem legal. Ó. Eu gostei do foco. Muito rápido. Bom, a gente também não pode deixar de filmar as coisas de perto, ó, pra gente ver bastante detalhe. Igual aqui no gatinho, ó, a gente tá filmando o pelo do gato. Olha só como que ele foca o pelo. Aqui também, ó. A gente tem meio que o algodãozinho, olha só como que ele foca. A gente também pode filmar o tronco da árvore. E a gente vê assim, eu acho que a capacidade de foco dele aqui é interessante, é rápido, né? É bem rápido. Mas assim, ele não tem aquela filmagem macro. Mas é bom, não achei ruim não. Agora, eu acho que a câmera desse celular se destaca um pouco mais na questão de fotografia. Coloca na tela aí, editor, a foto do gatinho na câmera 0.5x. Dá uma olhada na câmera. Essa é a qualidade que você vê. Agora a gente vai pular para 1x. Essa é a qualidade 1x. Na câmera 1x, a gente tem 50 megapixels na fotografia. Ou seja, o gatinho ali tá bem melhor, né? Você pode ver o nível de detalhes bem bacana aí na foto. E agora a gente pode ver a foto na qualidade 2x. Na qualidade 2x, a gente tem 12 megapixels. Assim como na qualidade que seria equivalente a 0.5x. Eu também fotografei esse tronco aqui de árvore. Coloca na tela, editor. A gente capturou com a câmera mais afastada primeiro, que seria a 0.5x, depois a gente aproximou um pouquinho com a 1x e depois com a 2x. Daí vocês podem ver a diferença aí na tela e me dizer o que vocês acham. Ah, mas eu também não posso esquecer que a gente tem a câmera frontal, que é de 13 megapixels. E é um dos markets do celular, diz que a câmera frontal dele é boa. Eu tô vendo aqui uma qualidade legal sim.
tô gostando de usar a câmera frontal dele. Mas é aqui na tela do celular, né? Você que tá vendo aí no vídeo, tela grande, consegue me dizer melhor. E obviamente que melhor que a gravação são as fotografias com a câmera frontal. Passa na tela aí, estou, pra gente ver. Bom, vale mencionar que ele também tem o modo macro, que a gente pode aproximar das coisas aqui, ó. Tirar aquela foto e ele puxa mesmo. Eu tava gravando aqui, tinha esquecido que ele tinha esse modo, tá? Então, fotos de perto ficam melhores com esse modo. Ele também conta com o modo retrato, que meio que embaça o fundo, né? Eu posso usar, por exemplo, na câmera frontal, como você tá vendo aí, e também aqui na câmera traseira. Então, artificialmente, você pode ver que ele tá embaçando o fundo ali para tirar a foto no modo retrato. Sinceramente, nesse aparelho aqui, é bem artificial, mas pode ser útil, dependendo da situação. E ele também tem um modo de diversão, que vai colocar ali um monte de coisinha, né, em cima da sua tela ali, né, pra fazer gracinha mesmo. Tipo aqueles emojizinhos de Instagram, né, enfim, dá pra fazer essas paradas. Bom, analisando com mais detalhe aqui os arquivos brutos da filmagem da câmera, eu posso falar com todas as letras, né, que ele não é um bom celular, por exemplo, para você que quer ter um trabalho com rede social e coisa do tipo, porque a câmera dele deixa um pouco a desejar em alguns pontos, principalmente na filmagem. Se você estiver mexendo nele aqui e na tela e ver a filmagem da câmera, você vai achar que está com uma qualidade bacana, assim como eu estava vendo na hora de filmar. Só que na hora que você pega o arquivo bruto, dá uma olhada no computador, aí você vê sim que ela é uma câmera bem mediana. Óbvio que se você é uma pessoa que só posta coisas ocasionalmente, a câmera dele vai ser tranquila. Mas se o seu trabalho requer o uso da câmera dele, ou se você tem vontade, né, de ter um celular com uma câmera melhor, talvez esse carinha não seja o caminho. Daí você vai ter que voltar na parte ali que a gente mostrou a qualidade dele e ponderar o custo-benefício para saber, né, até onde que você vai. Mas com câmera eu sou chato, né, gente? Afinal, a gente trabalha aqui no YouTube e eu mesmo exijo uma qualidade um pouquinho melhor, porque para trabalho acaba precisando mesmo, né? Traz credibilidade. Agora, eu tenho certeza total que depois de analisar esse smartphone, eu entendo porque ele vende tanto. A gente está falando de um smartphone que carrega a marca Samsung no peito, tem todo o suporte que a Samsung pode oferecer, tem os recursos Samsung, tem um hardware que no contexto geral entrega uma performance muito boa. Então, de fato, ele é um custo-benefício interessante para quem busca a confiabilidade que a Samsung pode trazer, a garantia de comprar um celular no território nacional. Eu particularmente gostei muito da performance dele, acho que na câmera ele deslizou um pouco, mas falo aqui sem medo, cara, com toda a propriedade. Depois de testar um monte de celular chinês, depois de testar iPhone, cara, a balança sempre pesa um pouco mais para os celulares da Samsung, cara. A Samsung manda bem. Espero de coração que a minha análise tenha sido útil para você. Eu vou deixar o link dele na descrição mais barato. Considere comprar no nosso link para ajudar o canal. No mais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até mais. Tamo junto.